Amigos, muito bom dia. Hoje é dia 27 de março de 2026, estamos iniciando mais uma semana, mais uma conversa fraterna e encerrando encerrando o mês de março, termina essa semana, quinta-feira. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o trabalho. Bom dia, seu José Reginaldo, dona Conceição, bom dia, seu Luiz, bom dia, dona Ana, deve estar por aí, se não estiver, manda um abraço para ela, seu Luiz. Neide, querida amiga. Então, meus amigos, para iniciar o nosso trabalho, eu vou anunciar que nós estamos lendo o livro Vinha de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, e hoje vamos ler o capítulo 6, que tem como título Multidões. Bom dia, Regina, bem-vinda. O título desse capítulo 6 é Multidões. A palavra evangélica está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 2. Tenho compaixão da multidão, disse Jesus. E Emmanuel faz a seguinte, Marcos, capítulo 8, versículo 2, para vocês saberem. E Emmanuel faz a seguinte observação e reflexão sobre o tema. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo do progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados, cria guerras de extermínio, em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Bom dia, Rosa, bem-vinda. Bom dia, Verônica, Regina. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, no entanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue o trabalho. Ele que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora a alimentar-lhe a esperança, como naquele momento da multidão, da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. Meus amigos, para quem chegou no meio do caminho, enquanto a gente lia, o capítulo 6 do livro Vinha de Luz tem como título Multidões. E Emmanuel pega um trecho do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, para poder fazer a reflexão desejada. E é uma frase de Jesus que ele diz no capítulo 8, versículo 2, tenho compaixão da multidão. Então Emmanuel vem falando verdadeiramente sobre como os bons espíritos respeitam as multidões, respeitam o povo, não abusam da boa fé, da boa vontade, da ingenuidade, da ignorância no sentido de conhecimento cultural, né? Conhecimento de instrução acadêmica, e não ignorância no sentido pejorativo. Mas quando a gente pega pessoas simples, pessoas humildes, de que maneira você lida com elas? Você respeita os limites. Por exemplo, é muito simples falar, uma empregada doméstica, que muitas vezes não sabe quais são os seus direitos, faz coisas na sua casa que não estão no escopo daquela atividade que foi contratada. Por exemplo, uma faxineira, uma diarista não tem que cozinhar. Uma diarista tem horário para entrar e horário para sair, é uma diária. Uma diária no Brasil tem que ser considerada de 8 horas, porque é o horário máximo que um trabalhador pode trabalhar num dia, conforme artigo 7º da Constituição Federal.
Então, minha amiga, meu amigo, se você coloca a sua faxineira para trabalhar 9, 10 horas por dia e paga o mesmo valor, se você coloca ela para realizar atividades que não estão no escopo daquela atividade contratada, você está abusando da boa vontade, da fragilidade, da humildade, da ignorância às vezes, até da própria necessidade básica daquela pessoa, que ela não pode deixar de trabalhar, ela precisa ganhar aquela diária para poder pagar o pão de cada dia, então ela se submete, ela se sujeita. É isso que Emmanuel está falando aqui. Raros homens compreendem esse imperativo das leis espirituais. Qual é o imperativo? Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Nós sabemos que devemos, somos espíritos devedores. Quem me garante que eu não tenha sido um sacerdote equivocado no passado, que me valia do poder para manipular massas num período em que a religião, por exemplo, era imperativa e era obscuro o entendimento da filosofia, que sempre caminhava para os interesses do clero, do alto clero, das monarquias, das elites daqueles períodos? Quem me garante que eu não compactuei com essa escravização de povos, utilizando o meu poder, meu cargo? E aí eu estou aqui como devedor dessa multidão. E aí ele fala: raros os homens, no entanto, que compreendem esse imperativo. Em geral, mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum. A gente se afasta da massa comum, a gente não luta por ela, a gente não batalha para que aquelas pessoas, a grande massa da sociedade, tenha conforto, tenha feijão e arroz, tenha um bom transporte, um alimento. Eu não pego o metrô, que se dane se o metrô não é bom. Eu não pego o trem, que se dane se o trem não é bom. Mas eu tenho que me preocupar com quem vem na minha casa fazer a limpeza, porque ela vai pegar esse trem, vai pegar esse ônibus. Bom dia, dona Ana, querida, seja bem-vinda. Explora-se as paixões, mantém a ignorância e costuma roubar o ensejo de progresso. O que é roubar o ensejo de progresso? Gente, eu já estou político, né? Meu Deus do céu. Roubar ensejo de progresso, por exemplo, escala 6x1. Porque a pessoa não tem condições de ir para casa ver os filhos, não convive com a família. Então, aquele pai, aquela mãe que não consegue ter uma relação de amor, de união, né, de convivência, para poder orientar, educar aquele filho, vai criar filhos com equívocos, com necessidades sociais, que vão manter esse processo de sofrimento da sociedade. Manter a ignorância pode ser um desses fatores. Explora paixões, né? Então você sabe que a pessoa bebe, quais são os prazeres que uma pessoa mais simples tem, que não sejam muitas vezes o sexo, o álcool. Nós podemos fazer uma viagem, podemos ir a um museu, ir a um teatro, né? Ir a um show, assistir um programa de TV mais sofisticado, com os streamings que a gente paga mensalmente, mas a grande massa não. Então a gente tem que respeitar essas limitações econômicas dessas pessoas, não oferecendo-lhes oportunidade de darem aso a paixões que possam lhes prejudicar, como o álcool e outras mais. Manter a ignorância e costumar roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis, olha isso daqui, traça leis para que ela pague os impostos mais pesados, cria guerras de extermínio, em que devam concorrer com os mais elevados tributos de sangue. Quem é que mais morre nas guerras? É o general ou é o soldado? O general está lá, atrás do batalhão, bem protegido, dando ordem para todo mundo se matar lá na frente. Os soldados estão se matando. Então, se eu sou uma pessoa que promove uma guerra, eu tenho uma responsabilidade muito grande com cada soldado morto. Então você imagina as responsabilidades, os comprometimentos que esses grandes vultos da nossa história ocidental têm até hoje. Será que já quitaram?
o extermínio que foi de pessoas, os genocídios que nós vivenciamos. Essa é a história da nossa sociedade. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência oferecem sorrisos escarnecedores. O que é? Olha só. Olha como é que a pessoa simples fica, a grande massa. O sacerdócio, a gente vai lá procurar Jesus, procurar religião, para poder ter um amparo. E o que a gente encontra? Sombras de quê? De manipulações. Né? Os líderes espirituais manipulam as massas para que elas fiquem ali escravizadas, pagando dízimo, fazendo a vontade deles, trabalhando para que eles fiquem confortáveis. Esse é um ponto. Enquanto a ciência e a filosofia, que são libertadoras pelo conhecimento, oferecem sorrisos escarnecedores, deboche. Não entende nada de filosofia. Aí falam palavras rebuscadas aquelas pessoas que têm o dom da ciência, que têm o conhecimento, a cultura, ou a ciência ou da filosofia, e ao invés de facilitar a linguagem para que as pessoas pudessem acessar aquele entendimento e despertar o conhecimento justamente despertar a consciência através do conhecimento filosófico e científico, afastam a pessoa, porque escarnecem, debocham daquelas pessoas simples e humildes que não têm conhecimento daquelas palavras difíceis, rebuscadas. E aí de que adianta? E aí a gente só trabalha para os intelectualizados, que já têm a capacidade intelectual, já têm o acesso. Não, eu tenho que falar para o mais humilde, eu tenho que falar para as grandes massas, então eu tenho que mudar o meu vocabulário, eu tenho que dar acesso a eles ao conhecimento que eu adquiri através da minha didática, da minha retórica, da maneira como eu tenho a capacidade de me comunicar. Aí sim eu estou trabalhando para as massas. Mas a gente trabalha para as massas? Muitas vezes não. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do divino amigo. E aí, de repente, vem o divino amigo, Jesus de Nazaré, nasce lá numa manjedoura, é criado entre os humildes, os simples, os rejeitados pela sociedade daquela época, é o médico dos médicos, o sábio dos sábios, leva para aquele povo, para aquelas pessoas, para aquela população, o amor, a compreensão, o entendimento, leva a palavra simples para se entender a filosofia de maneira adequada daquele povo ignorante. Não adianta eu falar palavras difíceis para quem não tem conhecimento técnico, não é? Então Jesus vem ao mundo prestigiando a massa, prestigiando a população, prestigiando as multidões, e aí ele consegue dar o recado, transformar o mundo. Por que vocês acham que Jesus transformou o mundo? De modo que, no mundo ocidental, o mundo hoje tem um calendário, depois dele, ele mudou tanto o mundo, que existe um calendário AC, antes de Cristo, e o calendário DC, depois de Cristo. Porque ele falou para os doutores da lei, ele falou para os imperadores, ele estava do lado de quem? Da massa, da população. Trabalhadores do mundo, univos. Palavras de um grande pensador, que eu não vou falar o nome para não criar mais polêmica do que eu já estou criando essa semana. Comecei a semana criando polêmica, mas faz parte do pensamento. Precisamos refletir. Precisamos olhar o mundo de maneira correta, tirar essa miopia social e política que nós temos e enxergar a sociedade como um todo. Quem é que é a maioria? É a multidão, é o povo, são os degredados. Então é para eles que nós temos que direcionar o nosso olhar, não para os que já estão em situação abastada. Precisamos trazer os nossos irmãos em Cristo, a nossa população, a nossa sociedade, para o pão, para o leite, para o alimento, para a vestimenta, para a educação, para a saúde,
para a boa habitação, meus amigos. Olha como é que o Espiritismo é maravilhoso, nos traz essa reflexão hoje. O que eu posso fazer então para encerrar nossa conversa? O que eu posso fazer para contribuir para esse mundo melhor? Se eu não posso nem sequer botar uma pessoa para morar na minha casa, eu não posso tirar a pessoa da rua e botar na minha casa. Não é isso. É fazer o seu papel de formiguinha, seu trabalho de formiguinha. Vamos nos unir, toda a sociedade. Se ela se unir, efetivamente, só um minuto, ela vai conseguir. Me desculpe, meus amigos, o profissional que vai fazer o trabalho aqui está chegando e eu tive um problema e estou sem interfone. Então ele está me telefonando. Me perdoem, eu vou só fazer agora o encerramento da nossa conversa para que a gente possa começar o nosso dia. Capítulo 66 do livro Minutos de Sabedoria. Não interrompa a manutenção e o carinho de uma pessoa querida só porque os outros julgam errado. Consulte sua consciência, não dê ouvidos às vozes da inveja e do ciúme. O carinho é óleo que lubrifica as engrenagens da vida, que já é dura por si mesma. A vida sem afeição é um inferno em deserto sem oásis. Conserve seu carinho, dedicando-o às pessoas a quem você ama. Vamos amar a população também, vamos amar a sociedade civil, vamos amar os infortunados, amar os estrupiados e trazer-lhes um pouco de luz e amor, paz, segurança, conforto. E assim a gente vai estar contribuindo com um mundo melhor. Bom dia, Sheila, bom dia, Verônica, bom dia, doutora Daniela, sejam bem-vindas todos vocês. Felipe, querido amigo, um beijo no coração de todos vocês, meus amigos. Eu preciso desligar agora para uma atividade profissional e particular. Um beijo no coração, até a quarta-feira, paz e bem.